Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Silas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na área das vendas, o follow-up. Você sabia que muitas vezes vendas deixam de acontecer por falta de um contato simples e bem estruturado com o seu potencial cliente? Se você quer descobrir o segredo para aumentar as suas chances de fechar novos negócios, fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa seu like e se inscreve no canal porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar na sua operação. Primeiro vamos esclarecer o que é follow-up. Basicamente é o acompanhamento que você faz desde o seu primeiro contato com seu potencial cliente. Pode ser um e-mail, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp ou mesmo o envio de um conteúdo complementar que ajude esse cliente no processo de tomada de decisão de compra dele. Esse processo é fundamental tanto para pessoas que não tomam decisões imediatas quanto para serviços que não tem como a pessoa tomar uma decisão ali na hora, ela precisa analisar uma proposta ou afins. Follow-up é necessário para esse tipo de negociação na qual o potencial cliente precisa pensar, precisa comparar, precisa organizar o orçamento. E se você não estiver presente nesse intervalo, existe um risco enorme de as pessoas simplesmente desistirem da compra ou pior, irem para o seu concorrente. Para você ter uma noção da importância do processo de follow-up, existe uma estatística que diz que cerca de 80% das vendas exigem pelo menos 5 follow-ups para que essas vendas realmente sejam concretizadas. E também tem algumas estatísticas assustadoras que indicam que na média 44% dos vendedores desistem depois do primeiro não que o cliente dá ou sequer tentam retomar o contato com esse cliente. Ou seja, existe aqui uma discrepância gigante entre o número de vezes que o cliente precisa para avançar no funil, o número de vezes em que o vendedor efetivamente faz o contato. E o resultado disso aí é o quê? Oportunidade de venda perdida. Para reforçar ainda mais, eu vou destacar algumas estatísticas. Como eu falei anteriormente, 80% das vendas estatisticamente precisam de 5 follow-ups para acontecer. Isso significa que se você parou ali no primeiro ou no segundo contato, altas são as probabilidades de você ter perdido essa venda por falta de follow-up. Comigo isso acontece direto, negociações que começaram meses atrás, que após esses meses tornaram-se clientes aqui, tornaram-se negociações bem-sucedidas aqui na minha empresa. Então não adianta ter essa preguiça de entrar em contato com o seu cliente. Você de fato precisa fazer esse processo de estar ali constantemente auxiliando no processo de decisão. Só que isso não significa que você precisa ser aquele vendedor chato ou forçar a amizade, dizendo: oi, tudo bem? Como é que tá o clima aí? Como é que foram as férias? Tá tudo certinho com você? Cara, falsidade dá pra se cheirar de longe. Esses follow-ups, eles precisam ser estratégicos do ponto de vista de você ajudar na tomada de decisão e não simplesmente pressionar o seu cliente a te dizer sim ou não. Por exemplo, um cliente de consultoria, você vai lá, fez uma reunião com ele, apresentou a sua proposta comercial e o cliente está em processo de tomada de decisão. Você pode virar e montar um cronograma de como que vai funcionar o teu trabalho e exatamente quais seriam os passos que você vai tomar com esse cliente e enviar isso para ele de maneira personalizada, por exemplo. Isso quando não desistem do primeiro contato, porque eu falei ali atrás que 44% dos vendedores desistem logo no primeiro não. Isso é assustador, porque mostra que quase metade dos profissionais de vendas, eles simplesmente não insistem na venda. E também é importante ressaltar que a maioria dos clientes, claro, dependendo do nicho de mercado, do tipo de negócio e tudo mais, mas a maioria dos clientes precisa de tempo para decidir. Como eu citei anteriormente, eu já tive negociações aqui que demoraram meses para o cliente tomar a decisão. E se nesse período você não fizer o follow-up, pode ter certeza que o seu concorrente vai fazer. E todas essas estatísticas deixam claro que o follow-up não é uma chatice ou um incômodo, ele na realidade é um fator determinante para a venda acontecer. Aí você pode até se perguntar: mas se é tão importante, então por que as pessoas comumente falham em fazer esse follow-up? Bem, alguns motivos. Um deles é o medo de parecer insistente. Tem muito vendedor por aí que acha que vai incomodar o cliente se ele entrar em contato com ele mais uma vez. Agora, para mim, um dos principais que é a falta de organização, porque sem um sistema ou um método de registro de conversas, o vendedor pode simplesmente esquecer de entrar em contato com esse cliente. E isso acontece muito com empresas que não utilizam um sistema de CRM para organizar todas as interações e todos os leads que a empresa recebeu. Eu costumo utilizar esse termo aqui várias vezes. Se você não organiza e não mensura o seu processo de venda, se você não tem um CRM com todas as etapas da jornada do cliente, você não tem uma empresa, você está brincando de vender. E outra que é bem comum, mas ninguém para pensar, é que às vezes você acha que o silêncio do cliente significa não, mas nem sempre é o caso.
Muitas vezes o silêncio do cliente é a oportunidade perfeita para você fazer uma nova abordagem. E todos esses motivos aí levam a uma série de oportunidades desperdiçadas. Mas agora eu vou te falar como que você pode reverter essa situação. A primeira etapa é você definir um prazo para o retorno. Depois da primeira conversa, você precisa estabelecer um prazo temporal. Em quantos dias você vai retomar o contato com esse cliente? Pode ser 24 horas, 2 dias, 5 dias, tudo isso vai depender do seu produto e do seu ramo de atuação. Se for um serviço extremamente caro, não é interessante você ficar em cima do seu cliente com uma frequência muito grande. Depois que você definir esse prazo baseado naquilo que você vende, para ontem, contrate um serviço de CRM. Se você não organizar quem são os seus potenciais clientes, quando foi o último contato e qual que é a próxima ação prevista, você vai se perder. O CRM simples, até mesmo o CRM gratuito, te ajuda muito quando e como falar com cada lead que você recebeu. Não adianta você ficar só mandando e-mails, mensagens ou fazendo ligações genéricas. O que você faz nesse cenário? Você retoma algum dos pontos que foram discutidos com esse cliente na primeira abordagem e você traz esse ponto de volta no follow-up para mostrar que você entendeu a dor do seu cliente e que você se importa. Não adianta só encher o saco ou fazer vários pontos de contato com o cliente. Você tem que oferecer valor. Cada follow-up que você fizer, você tem que entregar alguma coisa a mais que ajude o cliente a tomar essa decisão que você quer. Pode ser, por exemplo, um case de sucesso que tem a ver com esse cliente, pode ser um depoimento de um outro cliente que você atendeu, pode ser um planejamento personalizado, enfim, usa a sua criatividade. E outra coisa também, cara, seja breve, seja direto, vá direto ao ponto. Não fique enchendo linguiça perguntando como que o cliente tá, forçando a amizade com ele, perguntando se a viagem foi boa. Tudo isso cheira a falsidade a quilômetros e todo mundo naturalmente detesta isso. Vai direto ao ponto, pergunta se a pessoa está pronta para avançar e se ela precisa de mais informações ou se tem alguma dúvida. E por último, mas não menos importante, você tem que estabelecer um fluxo de cadência. Não é para você ficar enviando 5 mensagens por dia, mas também não é para você esperar um mês para entrar em contato de novo. Tem um calendário de follow-up, por exemplo. Primeiro contato, mais 2 dias. Depois segundo contato, mais 4 dias. Depois terceiro contato, mais uma semana. E vai assim por diante até você chegar no ponto no qual você dá um ultimato, um aviso final para esse potencial cliente de que você vai parar de retomar o contato com ele. Por exemplo, no meu caso, um prestador de serviços de marketing digital. Eu vou lá, faço uma reunião com o potencial cliente e mando a proposta para ele. Aí depois de 2 dias eu não tive uma resposta. Vou direto ao ponto, mando uma mensagem para esse cliente. Olá, queria saber se você teve tempo de analisar a nossa proposta, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha. Aí depois de 3 dias eu não tive uma resposta concreta. Então posso pegar um estudo de caso, posso pegar um outro cliente meu aqui que eu atendi, que seja de um segmento parecido ou do mesmo segmento e mostrar o case dele, os resultados. Aí depois de mais alguns dias, se a negociação não foi para frente, posso agendar uma segunda reunião, entrar em contato para agendar um segundo bate-papo para tirar dúvidas sobre o projeto. E aí depois de mais alguns dias, não adianta ficar insistindo também, então você precisa dar um ultimato no cliente. Essa é uma ideia de um cronograma simples, mas que serve como base para você estruturar a sua própria cadência, levando em conta o contexto do seu negócio, obviamente. E uma das grandes preocupações nesse sentido é você não parecer que está insistente, não parecer que está desesperado, porque isso também mata a venda. E é exatamente por isso que você espaça os contatos e não faz tudo dia após dia, seguido, a mesma mensagem genérica. E todos esses follow-ups têm que ter um conteúdo relevante. A única maneira de você não parecer chato é quando cada contato traz uma abordagem diferente, com um conteúdo diferente e todas elas geram valor. Uma coisa que eu costumo fazer aqui é sempre dar um prazo para o próprio cliente para as minhas retomadas de contato. E fazendo isso eu consigo respeitar o tempo dele. Por exemplo, eu costumo perguntar para os meus clientes de quanto tempo eles precisam para tomar a decisão e daqui a quanto tempo eu posso retomar o meu contato. E eu tipicamente retomo o contato nessa data que eu programei. E como que eu organizo isso? Com o CRM. E por último, mas não menos importante, você também tem que saber a hora de parar. O cliente deixa claro para você que ele não tem interesse e que não vai acontecer uma negociação, ao invés de você tentar forçar a barra nesse caso. Respeite, agradeça pelo tempo. É melhor você sair em bons termos do que você queimar futuras oportunidades por ser um vendedor chato. E você não tem desculpa para não fazer follow-up na sua empresa, porque hoje em dia você tem algumas ferramentas que inclusive te ajudam a automatizar esse processo. Em muitas ferramentas de CRM você consegue programar os follow-ups para serem disparados e enviados de maneira automática. Se você utiliza e-mail marketing na sua operação, você consegue programar para e-mails serem disparados após o primeiro contato. E é claro, a principal função do CRM
CRM, que é você não ter que ficar lembrando de cada cliente o que você falou e quando que esse contato tem que ser retomado. Vai estar tudo registrado e anotado lá, com lembretes e notificações que vão ser disparadas para você fazer o follow-up. Isso tudo é para garantir que você não dependa só da sua memória, mas toma cuidado para não ficar robótico esse processo, porque isso também mata a venda. E falando em coisas que matam a venda, uma delas é só falar de preço. Se toda hora que você entrar em contato com o cliente você só falar de dinheiro, o cliente vai se sentir pressionado. Você tem que falar sobre valor e benefícios. Outra coisa é você só mandar a mensagem genérica de boa tarde, e aí, tomou sua decisão. Cara, isso é chato. Se você não fizer personalização nos seus contatos, o cliente vai achar que você é só mais um do monte de vendedores que também está fazendo follow-up com ele. Também não adianta você ficar insistindo sem oferecer uma novidade. Você ficar repetindo, e aí, vai comprar? E não trazer nenhuma informação adicional, não resulta em nada. Outra coisa, cara, que o CRM é importantíssimo. A cada follow-up você tem que registrar qual foi o contato e registrar qual foi a resposta, para você não repetir a abordagem ou repetir uma dor ou um problema que o cliente já falou e que você talvez já tenha solucionado, e você vai lá e tenta solucionar de novo. E também, cara, uma coisa que muita gente não faz, que é prometer o que você não pode cumprir. Nesse jogo aí da persistência, cara, mantenha a transparência com seu cliente. Não ofereça nenhum tipo de serviço, prazo ou função que você simplesmente não consegue entregar só para poder fechar a venda. É isso. Espero que você tenha entendido quanto que o follow-up pode ser decisivo para suas vendas. Você tem que se lembrar de que muitas vezes o cliente ele só precisa de um empurrãozinho, de uma conversa que seja mais esclarecedora ou de um material complementar, talvez. Quando você realiza esses contatos de maneira organizada e também respeitosa, você aumenta muito as chances do cliente fechar negócio com você. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like desse vídeo e se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos. Me conta aqui nos comentários, você costuma fazer esse processo de follow-up na sua rotina? Se você faz, qual que é a maior dificuldade que você encontra nesse processo? Deixa aí seu comentário pra gente poder trocar uma ideia. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.